E agora vamos entrar numa parte aí que é mais complicadinha, eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas é importante que você saiba que são as manifestações neuropsiquiátricas, tá bom? Então o lúpus pode causar tanto manifestações, problemas neurológicos, quanto problemas psiquiátricos, tá? E existe uma série de problemas que o lúpus pode causar, tanto neurológicos quanto psiquiátricos, mas só 3 problemas específicos entram no critério para diagnóstico, né? Que são o delírio, a psicose e as convulsões, as crises convulsivas. Todas as outras manifestações que o lúpus pode causar não entram no critério diagnóstico, apesar do lúpus poder causar uma lista imensa de problemas neurológicos, só esses 3 aqui são considerados na hora do diagnóstico, tá? Essas manifestações neurológicas e ou psiquiátricas podem afetar até 50% das pessoas com lúpus. Então veja, se a gente pegar 10 pessoas com lúpus, 5 podem ter essas manifestações neurológicas ou psiquiátricas ao longo da vida. Mas, para nossa felicidade, né, felizmente, só 10% ou até menos disso tem manifestações neurológicas graves. Então, os quadros graves neurológicos e psiquiátricos, eles são muito mais raros para nossa segurança, né? E felizmente eles são bastante incomuns. O que significa delírio e psicose? Delírio e psicose são nomes técnicos aí, né? Mas basicamente para alterações no comportamento. Então, pacientes com delírio, pacientes com psicose podem ter agitação, podem ter agressividade, podem ter alucinações, podem ter sonolência, podem ter confusão mental, podem ter uma desorientação, né? Não sabe onde está, não sabe com quem está falando, não sabe o que está fazendo naquele lugar e pode ter problemas de memória. Então, quando a gente junta mais ou menos tudo isso que eu acabei de falar, a gente tem o delírio, a gente tem a psicose, tá? E veja que o delírio faz aí 2 pontinhos e a psicose faz 3 pontinhos, né? E nós também podemos ter crises convulsivas causadas pelo lúpus, e aí geralmente é por uma inflamação cerebral. Então, os anticorpos do lúpus, né, que estão sendo produzidos ali pelo sistema imunológico desregulado, atacam o cérebro, inflamam o cérebro, e essa inflamação cerebral pode causar crises convulsivas. Como eu falei, essa é uma manifestação bem mais grave e acontece em menos de 10% dos pacientes, tá bom? Mas isso é algo que pode acontecer. E veja que a crise convulsiva, por ser algo bem mais sério, bem mais grave, já faz 5 pontinhos. Então veja que até agora, em nenhum momento, nenhuma dessas manifestações fez 5 pontos. Então a crise convulsiva já é bem mais grave e por isso que pessoas que já tiveram convulsão pelo lúpus fazem 5 pontos. E óbvio, como eu falei, existem vários outros problemas neurológicos e psiquiátricos comuns que acabam acontecendo pelo lúpus, mas não entram nesses critérios, como as manifestações que a gente chama de neuropatia periférica, né? Quando os nervinhos que vão para os braços, para as pernas ficam inflamados, o próprio transtorno de ansiedade, o próprio transtorno depressivo, tudo isso é mais comum e pode acontecer nos quadros de lúpus, mas esses problemas também podem acontecer por um monte de outras doenças, por um monte de outras causas, e por isso que eles não entram aqui nos critérios do lúpus. Quando a gente vai falar de manifestação que entra no critério, a gente fala só das alterações de comportamento e das crises convulsivas, tá?